pessoal, tudo bem com vocês? Professora Cássia por aqui. Vamos falar hoje sobre o nosso terceiro tema. Beleza, então vem chegando ele aí. Desenvolvimento e preservação ambiental, como conciliar os interesses em conflitos, né? Então, a gente vai falar um pouquinho dessa questão relativa ao meio ambiente, que é um tema também bastante, vamos dizer, possível de cair no Enem, haja vista aí os acontecimentos referentes ao meio ambiente que tiveram esse ano, né? A começar lá por Brumadinho, que foi aquela tragédia horrorosa, né? Agora, mais recente, tivemos a questão das queimadas na Amazônia, mas as queimadas acho que não entrariam nesse contexto. Mas será que por conta das queimadas eles vão colocar isso? Não, porque quando aconteceram as queimadas a prova já estava pronta, né? Então eu penso que mais pela questão de Brumadinho, tá? Muito bem, para a gente começar esse tema, começar de uma forma inteligente, né? Eu propus aqui 4 canções. Gosto muito de começar meus textos ou com música ou com filme, né? Começar com repertório histórico também é bastante legal. Então eu trouxe aqui para vocês primeiro a canção Heal the World do Michael Jackson, né? Que diz Heal the world, make it a better place, né? Que ele diz, cure o mundo, faça dele um lugar melhor para se viver, né? Era interessante começar com uma ideia positiva. What a Wonderful World, né? Do Louis Armstrong, que diz I see trees of green, red roses too, né? Então eu vejo árvores verdes, eu as vejo florescer, eu vejo flores florescer. Então ele fala de toda essa questão maravilhosa que todos os dias está diante dos nossos olhos, né? Desse mundo maravilhoso. A música Planeta Água do Guilherme Arantes, né? Aquela Terra, Planeta, Água também é legal, fala de um lugar bonito, né? Interessante de se viver. E a música Herdeiros do Futuro do Toquinho, que é um pouquinho antiga, depois vocês pesquisem aí a questão da letra dela, que eu não me lembro hoje muito bem, tá? Muito bem, fora isso, eu posso pensar que a primeira carta que existiu no Brasil em relação ao meio ambiente, falando que existia um lugar lindo de se viver, não foram as canções, né? Foi a carta de Pedro Álvares Cabral a Pero Vaz de Caminha, que aconteceu, datada de 1º de maio de 1500, e nessa carta havia um relato das belezas naturais que foram encontradas por aqui, né? E aí com essas belezas, né, se a gente pensar o que aconteceu hoje, né? Além disso, a gente pode pensar nos romances, né? Aqueles romances lá, os romances indianistas, por exemplo, que assim como exaltava a figura do índio, também falava de um amor exacerbado pela terra, né? O próprio hino nacional brasileiro, ele é um hino que, se você observar, ele fala muito das belezas existentes no Brasil, né? E isso foi oriundo lá dessa época romântica, também bastante interessante, né? Pra gente colocar no nosso texto. A Carta Régia, datada de 27 de abril de 1442, é a primeira disposição governamental conhecida de proteção à árvore. Então, foi o primeiro documento que houve no país que disse, olha, a gente precisa preservar a questão do meio ambiente, a gente precisa preservar a árvore principalmente, né? Porque se você arranca, hoje com o desmatamento, né, tem-se a ideia de que eu desmato e em seguida eu preciso colocar ali novas sementinhas no lugar para que cresçam novas árvores. Isso na prática não acontece, né? Se acontecer, é um valor muito irrisório que a gente não sabe. O Jardim Botânico do Rio de Janeiro foi criado a partir da vinda da família real para o Brasil. E é uma fundação vinculada ao meio ambiente. Então, queriam mostrar ali para a família real que havia um ambiente interessante para se viver, né? E o que mais há de interessante do que a própria natureza, né, pessoal? Então, o Jardim Botânico foi criado com essa finalidade. Olha que legal. E até 1950, não havia uma preocupação com os aspectos ambientais, pois eles se limitavam aos relacionamentos com saneamento,
conservação do patrimônio e a solução dos problemas para secas e enchentes. Então, até 1950, vamos pensar então que foram aí quase 500 anos de total despreocupação com o meio ambiente, né? Pensa, 1950, ninguém se preocupava com os aspectos ambientais. E aí, o IBAMA, que é o órgão responsável pelo meio ambiente, foi criado em 22 de fevereiro de 1989. Então, já pensaram quantos anos que estão para trás aí de total descaso com as questões ambientais, né? E se hoje a gente passa pelo que a gente passa na questão de não preservação, não é de hoje, né? Não é culpa de PT, não é culpa de governo A, o governo B, não é culpa de Bolsonaro, é culpa de épocas anteriores, né? Que não se preocupavam com isso. Uma hora tem que explodir, né? E vai explodir na mão de quem está no poder realmente, né? Bom, e aí eu penso que foi com a Revolução Industrial que aconteceu o estopim para que o governo brasileiro se comprometesse com a conservação do meio ambiente, né? Então, pensa lá na Revolução Industrial que aconteceram aí tantas inovações tecnológicas e precisou-se de mais matéria-prima para fazer com que essas inovações tecnológicas fossem cada vez mais presentes. Então foi aí o estopim, vamos dizer, de tudo que a gente tem hoje, né? E aí existe um filme que ilustra muito bem essa questão desse descuidado e a consequência desse descuidado, que é o filme 2012. Que dizia que na época, né, o mundo ia acabar em 2012. E acabar por quê? Por conta de inúmeras coisas, e uma delas era a questão da consequência ambiental, né? Ninguém pensava que isso fosse trazer tantos prejuízos, o oxigênio acabaria, e colocaram-se muitas pessoas dentro de uma bolha, né? E geralmente eram os que tinham mais dinheiro, que poderiam ficar dentro desse lugar, e o mundo realmente vieram lá águas e chuvas, etc. E teve toda aquela consequência. Se você não assistiu o filme, assista, é um filme bastante interessante, tá? E aí, a partir dessa perspectiva, né, o Brasil, da criação do IBAMA, etc e tal, o Brasil fez a primeira conferência sobre meio ambiente em 1992, que foi a Rio 92, né? De 3 a 14 de junho de 92, quando a ONU resolveu sediar no Brasil uma conferência sobre o meio ambiente, na qual participaram 170 nações. Eu trouxe aqui algumas citações também para a gente aproveitar no nosso texto, né? Uma delas de Martin Luther King, que diz: se soubesse que o mundo se acaba amanhã, ainda hoje plantaria uma árvore. Uma outra de Chico Xavier que diz: ambiente limpo não é o que mais se limpa, e sim o que menos se suja. Uma de Schopenhauer, eu acho que eu estou falando o nome do cara corretamente, né? Que diz que o homem fez da terra um inferno para os animais, né? Devido ao desmatamento. E uma do Nietzsche, que diz que o macaco é um animal demasiado simpático para que o homem descenda dele. Forte, né, pessoal? Então, aí eu trouxe alguns repertórios que vocês podem usar nos textos de vocês e vou mostrar uma introdução, então, que eu fiz para um possível texto, né? O que eu utilizaria aí como argumentos, eu vou dizer para vocês. Então, comecei meu texto assim. Louis Armstrong, em uma de suas mais belas canções, What a Wonderful World, dizia que havia um mundo perfeito e maravilhoso que todos os dias se formava sob os olhares humanos. Não distante da canção, ter-se-ia muito o que comemorar, se não fossem os cenários caóticos que diariamente perturbam o lado ambiental, que acaba sendo consumido pelos desastres e ações antrópicas. Assim, a ambição humana, que seria meu primeiro argumento, e a falta de fiscalizações, meu segundo argumento, comprometem a bela paisagem tão bem descrita pelo cantor e fazem com que o país necessite rever as questões que estejam atreladas à preservação e ao desenvolvimento sustentável. Por esses motivos, é interessante discorrer sobre a temática.
Então, esse é o tema, a introdução que eu faria, no caso, dado um tema desse, eu utilizaria como repertório, como argumento, a questão da ambição humana, né, e a questão da falta de paisagem, ambição humana e a falta de fiscalização, tá? Então, separando essa minha introdução em partes, eu teria como apresentação do tema o seguinte: Louis Armstrong, em uma de suas mais belas canções, What a Wonderful World, dizia que havia um mundo perfeito e maravilhoso que todos os dias se formava sob os olhares humanos. Beleza. Como tese, eu teria, não distante da canção, ter-se-ia muito o que comemorar se não fossem os cenários caóticos que diariamente perturbam o lado ambiental, que acaba sendo consumido pelos desastres e ações antrópicas. Então observe que quando eu coloco minha posição nesse período, eu estou dizendo que realmente existe um cenário caótico que precisa ser melhorado, tá? E aí vem a questão dos meus argumentos, né? Assim, a ambição humana e a falta de fiscalizações comprometem a paisagem tão bem descrita pelo cantor e fazem com que o país necessite rever as questões que estejam atreladas à preservação e ao desenvolvimento sustentável. Tá? Então já fiz até uma retomada do meu tema lá e finalizo, né, com um períodozinho que é interessante, até um parágrafo precisa ter começo, meio e fim, né? Que eu digo, por esses motivos é interessante discorrer sobre a temática, tá bom? E se você deseja ter a sua redação corrigida por nós, né, para ver como que você está, como que você se sairia fazendo um texto desse, esse tema já está no nosso site, redaçãointeligente.com.br, é só você escolher seu plano lá e mandar seu texto pra gente, que eu terei maior cuidado e carinho em corrigir seu texto e falar, olha, precisa melhorar isso, aquilo, na competência 1 aconteceu isso, na 2, na 3, e competência por competência a gente vai listando os seus erros, tá bom? Além disso, não esquece de deixar seu like aí, que é um incentivo para nós que estamos do lado de cá, todos os dias tentando ajudar você da melhor forma, né? Um beijo para você e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!